Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui de uma forma diferente, porque a partir de agora nós vamos começar a trabalhar as nossas atividades não presenciais, elas vão ficar um pouquinho mais com mais conteúdos, né? Porque a gente vai trabalhar aí outras áreas do conhecimento que até então a gente não estava trabalhando, tá? Então nós vamos dar início hoje à área do conhecimento de geografia, tá? Com o conteúdo interior do planeta Terra. A área do conhecimento é geografia. Então, o livro que vocês vão utilizar é o livro integrado, mas na parte de geografia, na página 103, tá? Atividade do quarto ano, realizada e orientada pela professora Cláudia, tá? Então vamos lá. Vocês estão aí, eu pedi para vocês fazerem a partir da página 104, mas aí quando eu comecei a olhar, é interessante a gente voltar um pouquinho na página 103 para a gente falar um pouquinho desses elementos, né, que fazem parte do interior do nosso planeta, né? A gente já havia falado um pouquinho na sala de aula, mas é bom a gente revisar e aí a partir daí a gente parte aí para a exploração mesmo desse conteúdo, tá bom? O interior do planeta Terra. O interior do planeta Terra, ele é formado pelo núcleo interno, que é a parte mais interna da Terra, é muito quente lá. Mas apesar disso, lá no núcleo tem uma parte sólida, tá? Depois disso, nós vamos ter o núcleo externo, que nada mais é do que a camada que se encontra entre o núcleo interno e o manto terrestre. Apresenta altas temperaturas também e está em um estado líquido. Depois nós vamos ter o manto, que é a estrutura da Terra que fica logo abaixo da crosta terrestre. E aí nós vamos ter a crosta terrestre, que nada mais é do que a camada mais externa do planeta Terra. É mais fria do que o núcleo e o manto, né? Por razões óbvias, né? Porque não está no centro da Terra. Quanto mais para o centro da Terra vai chegando, mais a temperatura vai aumentando. O chão que nós pisamos possui terra, pedra e grandes rochas. Esta é a crosta terrestre e é chamada, desculpa, gente, é a camada mais externa do nosso planeta. Externo de exterior. O que é exterior? Exterior é aquilo que está mais por fora, né? A parte que a gente pisa. A ação do tempo transformou a crosta terrestre, formando os solos, que é onde a gente pisa. A crosta terrestre é uma casquinha que reveste a Terra, podendo ter de 5 a 70 quilômetros de espessura, tá? Então, ela é a gente chama de casquinha, mas, né, é grossa, né? Se a gente for pensar em 70 quilômetros de espessura, é grossa. E precisa ser grossa mesmo, porque senão as pessoas começavam a cavocar aí e já chegariam no interior da Terra. E não é assim que acontece. Para chegar no interior da Terra, olha o que precisa, gente. Para chegarmos ao centro da Terra, teríamos que percorrer 6.400 quilômetros. Se a gente for pensar, né, em quilometragem, mas aí, sentido ao centro da Terra, a gente teria que percorrer 6.400 quilômetros. Eu não consigo nem imaginar quanto é que é isso. Então, é muito grossa essa estrutura para chegar no centro da Terra. Depois disso, nós temos, lá na página 104, as placas tectônicas, né? Porque a gente vai falar sobre a formação mesmo do planeta Terra, tá? Essa parte da crosta terrestre, que é a parte aonde nós ficamos, né? Aí nós temos um planetário, que é um globo terrestre aberto,
e está mostrando para gente as placas tectônicas. O que são essas placas tectônicas? São as porções, né, os blocos que fazem parte da crosta terrestre, né? Que a crosta terrestre, ela não é lisinha, regular, né? Então, ela é formada por placas, não é tudo junto, né? Ela é formada por placas que se encostam aí em toda a sua extensão, tá? Aí, se a gente observar o mapa, vocês também têm um mapa aí na página 104. Eu coloquei aqui um mapa parecido para a gente observar. Então, toda essa parte aí que está aparecendo agora no slide vermelhinho para vocês, são as placas. Então, tem várias placas aí nomeadas, né? Se vocês observarem o mapa de vocês também, tá? A crosta terrestre não é um bloco único e igual em toda a sua extensão, é formado por placas. Aí nós vamos ver que algumas questões que vieram aí para a gente responder e eu vou estar respondendo com vocês, né? Porque além de explicação, a nossa aula também é de correção. Essas perguntas estão na página 105 do livro integrado de vocês, tá? Então, a primeira questão diz assim: de que cor estão pintados os continentes no mapa? Então, se a gente for visualizar o mapa, os continentes são essa parte que está pintada de corzinha bege, né? Aí no mapa de vocês e no meu mapa também. Então, coloquei aí, estão pintados de bege. A pergunta número 2 diz assim: para você, o que são os continentes? Então, eu acho que vocês já ouviram falar na palavra continente, né? E continente é a porção de terra, né? Aonde a gente pisa no nosso planeta. Então, aonde tem porção de terra são os continentes, são os blocos de terra, né, que a gente pisa. A perguntinha número 3 diz assim: em qual continente fica o Brasil, o país em que vivemos? Então, o Brasil, como vocês sabem, ele fica no continente americano. Nós temos um continente só aqui, né, que a gente chama de continente americano. Por que é um continente só? Porque é ligado, né? Tem uma ligaçãozinha da América que liga a América do Sul à América do Norte, né? A América Central à América do Norte. Então, é um continente só, tá? Então, o nosso país fica na placa ou no continente americano e fica na América do Sul, que é a parte mais inferior aqui da América, tá? A outra pergunta, agora responda: de que cor estão pintados os oceanos? Aí, os oceanos estão pintados de azul, né? E a pergunta de número 5 diz assim: escreva o nome do oceano que banha o litoral do Brasil. Então, o oceano que banha o litoral do Brasil, se a gente for ver aqui onde está o Brasil, né? E a gente for procurar qual é o oceano que banha o Brasil, a gente vai ver que é o Oceano Atlântico, né? Então, aqui nesse meu mapa, cadê? Não tá aparecendo o nome do oceano? Mas no de vocês, com certeza tá aparecendo, porque senão não havia perguntado. O meu não tá aparecendo mesmo o nome do oceano. Mas aí no de vocês tá marcado, Oceano Atlântico, tá bom? Aí a sexta pergunta, que é para você formar uma dupla com um colega, observar o mapa da página anterior e responder: as placas da costa terrestre coincidem com os continentes? Justifique essa resposta. Não, né? Se a gente for observar bem, as placas não coincidem com os continentes, né? Por quê? Porque essas placas, elas acabaram afastando-se, né? Algumas placas acabaram se afastando dos continentes. Por exemplo, essa placa número 1 que aparece aí, a placa de Nazca, ela se afastou do continente, né? Ela não está junto com a placa sul-americana, que é a placa 2 que está aí do lado.
tá? Então, a gente não pode dizer que o número de placas é o mesmo número de continentes, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham respondido as perguntas com atenção. Se não responderam, estão aí as respostas, tá? E assim a gente vai indo. Até mais, até a próxima aula.